Vou te dar uma informação com 100% de exclusividade, você o primeiro vai estar sabendo disso. A Ilus, uma mesa que vai fazer 2 anos, que é de um brasileiro, acabou de comprar uma mesa americana. Que legal. Que todo mundo conhece e vai se surpreender a hora que a gente soltar isso publicamente. Pessoal, dia encerrado por aqui, já terminamos as operações. Agora é o seguinte, meu escritório fica a 10 minutos do escritório do Jefferson Latos, que é o CEO da Ilus, da própria firma Ilus Trading, que é a que a gente opera. Eu vou até lá agora para poder tirar satisfação com ele e entender como que funcionam essas regras de uma vez por todas. Acabei de chegar aqui na sede da Latos, onde eu vou falar com o Jeff, que é o CEO, o dono da Ilus, e nós vamos bater um papo bem legal, vou indagar ele em algumas coisas, perguntar sobre regras, e vai ser um bate-papo bem legal. Vem acompanhar comigo. Obrigado por me receber aqui. Sempre bem-vindo, Rafa. Obrigadão. Cara, eu fiz até uma introdução desse vídeo para a gente poder bater um papo, esclarecer algumas coisas para o pessoal, porque a gente viu, né, a gente tem acompanhado o tanto que a Ilus está crescendo, o tanto que o movimento que isso está causando, não só no Brasil, como lá fora. Até depois eu quero perguntar um pouquinho para você de algumas coisas, como é que tá lá fora isso tudo. Mas a gente vê assim, o brasileiro ele tem uma mania, isso é uma tese minha, né? O brasileiro tem uma mania de tudo encontrar dificuldade, reclamar, sempre ir para o caminho mais difícil. E existem diversas mesas proprietárias no mercado hoje, e é muito mais fácil você pegar e reclamar, você falar mal ou você duvidar do que você de fato entender e ir atrás. Então, o que eu estou fazendo hoje com o público aqui, um vídeo que eu quero deixar publicado no Instagram, no YouTube de forma aberta, é entender um pouco mais essa questão das regras, uma ou outra, por que foram colocadas, quantas pessoas têm sacando hoje, quanto que vocês estão pagando de dinheiro hoje em espécie ali para aquela galera que saca no mercado, quanto tempo de conta funded você tem que ter para ser convidado para uma conta live. Vamos abrir um pouquinho esse jogo para a galera? Vamos conversar, acho que a gente nunca fechou, né? Exatamente, exato. Na verdade, a gente é um livro aberto para tudo aí, quando a gente pensa em mesa, né? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o primeiro ponto, você falou assim, não, tem várias mesas chegando. Não, tem várias aspirantes a mesa chegando. Porque hoje em dia, muita gente leva em consideração que a Ilus faz 2 anos agora em setembro. 2 anos já? 2 anos, passa muito tempo. Né? E a gente, nesses 2 anos, construiu muita coisa. A gente se certificou em muita coisa, a gente construiu muita coisa, a gente é uma mesa de verdade internacional, uma empresa devidamente americana, não é uma empresa brasileira. Perfeito. O sócio é um brasileiro, que muita gente coloca como ruim. Ah, tinha que ser brasileiro. Que é incrível, né, cara? Em vez de você vangloriar, tem gente do seu país criando coisas globais, galera... Já é uma tese que eu vou até te interromper, porque aconteceu esse assunto no final de semana na imersão que a gente criou. Uma das pessoas levantou essa tese lá, falou assim, mas é de um brasileiro. Eu falei assim, isso é muito bom. Por quê? Você tem atendimento em português, você sabe que o cara tá fisicamente no mesmo país que você consegue um acesso hoje em dia que a outras mesas proprietárias só e-mail, um chatzinho que é só IA. Isso é um lado muito bom. Eu falo para os clientes e alunos o seguinte, essa é a maior vantagem da Ilus. Porque eu tenho essa troca direto com o dono da mesa. Pô, aconteceu qualquer coisa, eu chego... A gente não existe essa troca no WhatsApp. Cara, aconteceu tal coisa. Pô, passa para tal pessoa que vai ajudar. Então é um suporte muito mais próximo por ser brasileiro, né? Exato. Então, assim, eu não consigo entender aonde as pessoas olham para isso. E assim, eu vou te dar uma informação com 100% de exclusividade. Você o primeiro vai estar sabendo disso. A Ilus, uma mesa que vai fazer 2 anos, que é de um brasileiro, acabou de comprar uma mesa americana. Que legal. Que todo mundo conhece e vai se surpreender a hora que a gente soltar isso publicamente. Que legal. Que está em breve, entendeu? Então, ou seja, um brasileiro, que é dono de uma mesa, que é nos Estados Unidos, está comprando outras mesas. Ou seja, o sucesso aqui tá um pouco maior que até algumas lá de fora, né? Exato. Assim como a Nelogica, né, cara? Black Arrow, ao invés das pessoas caramba, de um brasileiro, é o Marcos que criou, a mesma coisa com a Ilus, né? Eu sou muito dessa tese, né? De que a gente tem que nos vangloriar disso aí, né? De falar, porra, é de um brasileiro, é um cara que tá eu tenho orgulho de falar que eu sou brasileiro em reuniões que eu tenho lá fora, em tudo que eu faço lá fora, entendeu? Então, assim, às vezes eu falo, porra, os caras não olham pra coisa certa. Mas, enfim, acho que é tudo questão da forma que o pessoal tá falando. Mas, assim, a gente continua crescendo ao ponto
O Brasil já nem é o maior mercado da Ilus. Continua crescendo, vamos lá. Que tamanho que a Ilus está hoje? A Ilus paga mais para qual público? Qual país que a Ilus paga mais? O brasileiro ainda recebe muito na Ilus. Assim, sobre pagamento. Cara, a gente tem 100% dos pagamentos auditados públicos. Né? Tem um site que chama Payout Junct, que é onde você consegue ver todos os pagamentos que a Ilus faz diariamente, semanalmente, né? Porque a gente ao longo do tempo foi evoluindo para o padrão de que todas as mesas americanas têm. Então, forma de pagamento e tudo. Então, hoje a gente usa um sistema que tudo que passa por lá é via blockchain, né? Então, tudo é auditado. Perfeito. Né? Todos os pagamentos. Então, assim, é mais do que eu falar, estamos pagando X, você pode entrar lá e ver exatamente em tempo real. Eu vou deixar o link aqui do site para vocês poderem auditar. Não é só a Ilus, todas as mesas, né? A Ilus está listada lá. Todas as mesas sérias. Tá. Aí já começa uma divisão, né? E como é que faz para ser... Pô, que a Ilus teve que fazer para poder estar listada num ranking desse, por exemplo? Primeiro de tudo, a gente tem que se afiliar, tem que tirar algumas certificações, né? E tem que ser aceito por eles. E para ser aceito, a gente passa por uma auditoria. Legal. Então, assim, não é qualquer... Por isso que eu falo que tem muito projeto de mesa rodando aí, mas é tudo obscuro. Eu quero chegar muito nesse ponto, cara, porque a gente ouve algumas pessoas falando assim, é como todas, tá? Eu solicitei um saque e fui negado, e eu tava certo. Isso pode acontecer? Não. Por que não? Como que é isso? Não, porque o que acontece? A gente tem um processo de compliance com 2 níveis. O primeiro e o segundo. O primeiro é automatizado, o segundo é humanizado. Todos os payouts são analisados assim, entendeu? Então, assim, geralmente quem fala isso tem desconhecimento de como funcionava a regra, aí depois o compliance vai lá, responde, traz os detalhes, a pessoa entende. Entende ou não? Às vezes não entende. Às vezes não quer entender, Não quer entender e pronto, a culpa é da mesa. Assim, a mesa não é uma instituição filantrópica que doa dinheiro, tá? Acho que isso todo mundo tem que entender. A mesa tem suas regras, pensando em quê? No fluxo de crescimento e aonde ela quer levar o profissional. Porque qual que é o grande objetivo de uma mesa proprietária? Deveria ser de todas, pelo menos, mas da Ilus peneirar os melhores profissionais, ajudar eles a se tornarem melhores profissionais, para quê? Para que vá para uma conta live, que aí é onde inclusive você vai parece que a SEC está limites. Começando a pegar pesado nisso, né? Para você ser uma mesa... Exato, uma mesa regular, certificada, você vai ter que ter o plano de conta live. Né? Exato, é um processo natural, porque senão... E detalhe, né? Quando você vai para conta live, aí tira esse qualquer conflito de interesse que a mesa ganha dinheiro vendendo o plano. O grande objetivo de uma mesa, pelo menos da Ilus e várias outras empresas americanas é o quê? É literalmente você filtrar talento. E aí você coloca o talento para operar diretamente seu capital, que é a conta live, que é onde você não tem limite. Legal. E a gente pode entrar num assunto aqui, que eu cheguei até a falar com você, eu fui bastante pressionado por algumas pessoas para montar uma mesa. Pessoas me chegando, pô, Rafa, vamos fazer, você tem seu nome no mercado, a gente pode usar você, seu cara. Só que assim, a minha dúvida sempre foi, né? Poxa, será que venda de teste a $18, a $20 vai pagar? Não paga o custo da plataforma. Então, é uma das coisas que me pegou na época que eu comecei a olhar para isso. Porque se o objetivo da mesa fosse só vender teste, ia ser uma corrida maluca todo mês, né? Todo mês você já tem que sair onde eu vou buscar recurso para poder pagar. Porque pensa se um cara... hoje são 10 contas no replicador que o cara pode ter 2 ali, né? O cliente pode ter 2 grupos. Vamos falar de 10. 10 contas de 50k, ele faz um saque de $20 mil. Se ele for bom, exatamente. Quantos testes ele vai ter que pagar para... É simples, é só fazer a conta. Então, assim, o pessoal viaja muito nesse aspecto, e muita gente que tem desconhecimento, por isso que eu falo que tem projetos de mesa nascendo, que o pessoal não faz essa conta. Não faz assim, não, todo mundo quebra, vamos abrir aqui. Trader só perde dinheiro, né? É só você olhar, cara, quantas mesas já nasceram e morreram aí, entendeu? O tempo todo, porque o pessoal não quebra-se mesmo, é verdade. Exato. É verdade. Então, primeiro de tudo, por que a Ilus é um sucesso? Porque ela nasceu em cima de um grupo sólido, ou seja, com uma estrutura financeira muito sólida para poder cuidar de todo o processo e, assim, em vários momentos, principalmente todo o começo, é super complexo, entendeu? Então, assim, a gente... Teve mês lá no começo da conta não fechar, de pagar mais do que recebeu? Sim, por isso que a empresa nasce com caixa forte, porque é justamente pensando nisso. Como qualquer negócio na vida, você olha para longo prazo. Fala assim, pô, se eu quero filtrar talento, em um mês eu não descubro talento. Em 2 meses eu não descubro talento. Sim. Eu tenho
período, um processo para isso. E as regras são para isso, para filtrar talento. Porque é muito simples, é só você fazer a lógica, não, mas não concordo com regra. Então, assim, o que eu falo sempre, pega o seu capital da vida, coloca numa corretora, opera do jeito que você quiser. E depois me fala quanto tempo isso vai durar. Entendeu? Então, assim, não tem sentido. A gente tem que realmente colocar regra, a gente tem que organizar essas eu acredito regras. que deve envolver algo uma inteligência muito grande para bolar essas regras, para pensar, porque você vê, tem um monte de mesa no mercado, cada uma com uma regra diferente. Agora, né, uma das maiores do mundo, vou falar abertamente, eles se limitaram a 6 saques. 6 saques você quebrou a conta, né? Imagina o cara que tinha lá a conta há vários meses que chega com uma notícia dessa. Fez o 6º saque, acabou, ele perdeu todas as contas dele. E pra mim isso é algo, você pode até falar, daqui pra frente, beleza, mas os caras que já tinham conta também, pra todo mundo, né? Então é algo que machuca o cara que tá lá dentro, né? E eu, pelo contrário, na Ilus eu vejo assim, as regras são as mesmas há muito tempo, né? Exato, a gente não reinventa a roda, cara. A gente chegou a um ponto que a gente... Porque assim, quando a gente começou até com mais regras do que a gente tem agora. Flexibilizou, e ao né? longo do tempo a gente foi tirando as que a gente entendeu que assim, falou, não, essa é mais punitiva do que construtiva, né? Então a gente foi eliminando e deixou as básicas. E mesmo assim você tem planos que não tem regra. Conta Freedom, por exemplo, não tem regra. É claro, dentro dela tem as práticas que são proibidas, porque prática que é proibida não pode e acabou. Seja na qualquer tipo de conta. Perfeito. Né? Mas assim, então assim, a gente olhou para todos os públicos, né, nesse aspecto. Conta Live, eu faço onboard com 100% das pessoas que vão para Conta Live. Você pessoalmente? Pessoalmente. Legal. A palavra que eu mais ouço deles é: as regras me melhoraram. As regras me ajudaram a chegar onde eu tô aqui. Nenhum deles falou assim, não foi as regras. Então assim, todo mundo tem acesso à mesma mesa, às mesmas regras. Por que um saco os outros não? Sim. Entendeu? Eu cheguei a ouvir até uma reclamação, vamos dizer assim, de uma pessoa que estava operando por uma mesa lá fora e falou assim, eu fui banido do nada. E aí esse eu fui banido do nada, eu falei assim, mas por que você foi banido? Não, a explicação é porque eu pagava as contas com cartão de crédito. E aí eu peguei e criei uma conta para minha mulher e o meu cartão de crédito dela, o começo do número é o mesmo, só muda o final. Porque é um cartão conjunto lá, sim, né? Beleza. Pegaram e baniram os dois, porque estava usando o mesmo cartão para 2 contas e tal, não pode. Só que isso não tá na regra. Aí eu falei assim, mas peraí, tá na regra que você não pode operar a conta da sua mulher, não tá? Tá. Então você descumpriu a regra. Exato. Ou seja, a regra não tá no número do cartão, mas eu posso operar a conta de outra pessoa? Não pode. Nenhuma mesa. Exato. Né? E assim, cara, pensa assim, a gente está mais de 50 países. Uma coisa que a gente teve que se aperfeiçoar muito ao longo do tempo é essa parte de fraude. Fraude absurdamente rigoroso. E assim, antifraude não tem conversa. Não tem conversa. É banido e pronto. Mas não tem injusto. Injusto é você querer enganar a gente. Então assim, pega. E cada vez está melhor o antifraude nosso. Cada vez ele cruza mais informações. Tem essa questão de operação em massa, né? Operação em massa, operação com o mesmo IP, mesma máquina. Minha esposa, já tem vários casos, o cara foi banido, ele com a esposa, mas cara, o antifraude pega tudo. Pega tudo. Tem uma série de coisas. Então, não existe banimento injusto. É que assim, o brasileiro, principalmente o brasileiro, infelizmente, ele acha que tudo dá um jeitinho. Né? Só que quando a gente chega lá fora, as regras são outras, a particularidade é outra, a maior parte hoje em dia da nossa equipe de desenvolvimento é lá fora, ainda mais agora com essa mesa que a gente comprou lá fora, então a gente vai integrar muito isso, então a gente vai trazer mais. Então assim, não tem jeitinho, tem você fazer o certo. Se você fazer o certo, você vai ter tudo. Perfeito. Entendeu? Acho que esse é o grande X. Né? A gente tem muito orgulho de não ser injusto com ninguém. Claro, a gente evoluiu muito ao longo do tempo. Todos os erros que a gente cometeu ao longo desse tempo, a gente corrigiu, melhorou, evoluiu. Então, assim, hoje eu bato o pé e sem medo de errar que, assim, cara, não tem saque negado injustamente. Não tem. Acontece muito isso. Os caras criam a própria regra dele na cabeça dele e depois querem convencer a gente que aquela é a regra correta. Então, assim, é mais justo, não tenta operar a mesa, não tenta agir contra as regras. Aprende a lidar com as regras que você se melhora. Perfeito. Eu levantei essa tese até porque eu acabei mostrando para essa pessoa que ela estava errada de qualquer jeito. Ou seja, você está tentando se defender de uma coisa por causa do número de cartão, mas você está errado operando a conta da tua mulher. Então, e a mania nossa, né? O brasileiro, ele tem isso enraizado, né? De querer dar um jeito, de querer falar, mas pode sim, eu consigo 10, eu vou pegar isso, aquilo. É legal esse assunto e essa clareza, porque as pessoas precisam aprender a confiar e parar de entrar num mundo onde
E aí já é uma visão minha, tá? Se a regra é muito fácil, se a mesa é muito fácil, te dá muito capital, se o teste é muito barato e você não tem, não tem ativação, não tem isso, não tem aquilo, essa mesa quer que você quebre, ela não quer que você ganhe dinheiro. Não tem como estar certo isso, né? É impossível estar certo. Por isso que quando a gente vê, poxa, eu falo muito isso, né? Eu tô com uns clientes novos que fizeram imersão comigo semana passada. O que você acha da conta Instant Funding? Eu acho que é uma boa. E a gente tem um setup lá do nosso operacional, que não dá todo dia, que aparece de vez em quando. Eu tô pensando em pegar só para ela. Você já está pensando racionalmente. Porque é uma conta que você não vai precisar fazer teste. Se você 10 dias operados e 7 dias, você vai fazer o primeiro saque. Então, quando você começa a ver a flexibilidade, é claro, é mais caro, você vai pagar mais caro por isso, obviamente, mas ao mesmo tempo você... E nem é 10, é 5. A Instant Fund é 5 dias. 5 dias? 5 dias, 10 são as outras contas, Free, do Standard, mas a Instant Fund, que é aquela que você não faz teste, nada, são 5 dias. 5 dias operados, saque. Olha, informação que passou por mim, tá? Eu nem tinha me ligado nisso. Então, assim... é uma coisa que acaba se tornando muito fácil do cliente chegar lá. Ele só precisa... ser disciplinado. Exatamente. E hoje em dia, cara, não é difícil. Você pega uma IA da vida e você faz... assim, cria um plano para mim operacional com base nas regras da ILUS. Tá aqui o FAQ. Cria para mim o plano. Você cumpriu aquilo, você vai sacar, né? Não tem segredo. Né? Exato, mas é o que eu falo sempre. A galera tenta operar a mesa, não o mercado. Operar as regras, né? Exato. Aí fica difícil. Na verdade, já é difícil operar o mercado. Se adapta a elas e segue, cara. Você vai se melhorar. Falando de conta live, hoje, quantas pessoas tem operando conta live? Umas 400. Qual é o capital que a Ilus já disponibiliza hoje? O capital real que vai para mercado mesmo, que já está lá no book da Nasdaq. Alguns milhões de dólares que estão disponíveis de margem. Que vocês procuram. Isso, exatamente. A gente está falando aí de 400, pode falar, nem é tanto. É, muito. É bastante. É muito. Quando a gente peneira, assim, é muito perto da base da Ilus, é pouco. Mas, assim, a nível do que eles geram, que eles giram, é muito expressivo. Muito expressivo mesmo. Porque são pessoas que têm liberdade total. Né? A gente tem um gerenciamento de risco. É isso que eu ia te perguntar, como que é isso? Tem uma equipe dando suporte? Sim, e a gente tem um gerenciamento de risco em real time. É um compliance que o tempo todo está ali protegendo o lucro, protegendo, ajustando o risco da pessoa em cima disso. Então, ou seja, ele não tem regras, ele tem risco para seguir, só isso. A forma de operar é a dele, tudo, só que ele tem risco. Legal. Né? Então ele tem quanto ele pode perder no dia, quanto ele pode perder por operação. A nível de lucro, a gente jamais deixa você ir embora negativo se você está positivo. Legal. Né? Para entrar aqueles dias de você simplesmente... Eu já fiz muito isso na minha vida, de estar tendo um dia extraordinário e achar que eu vou dobrar, triplicar aquilo que eu estou fazendo e devolver tudo e ir embora negativo. Legal. Isso não existe dentro da conta live, tá? Existe o cara que quebra a conta live? Existe, o cara às vezes se pressiona, às vezes o cara tá numa fase ruim, seja pessoalmente, isso acaba refletindo no mercado, mas assim, o cara se esforça para quebrar uma conta live. E mesmo assim, a conta live tem o reset da conta live que não é barato, mas também agora a gente criou um programa de incentivo para a conta live, que o cara vai poder voltar para funded e vai ter um tipo de conta funded live exclusiva dele, que só vai ter para quem se tornou live. Então, ou seja, uma vez ele se torna live, a gente quer que ele continue aquele sistema, porque a gente sabe que ele é um talento. Só que é um ser humano. Não está bem passar sempre. por um momento legal. Exato. Entendeu? Então a gente vai estar sempre cultivando esse talento que ele quer, a gente sabe que o potencial que ele tem. Perfeito. E qual seria o caminho para chegar numa conta live? Tenho a conta funded, fiz alguns saques, como que é isso? Existe uma regra ou é uma... Existe o mínimo. O mínimo não quer dizer que garante nada. Então, assim, basicamente se você fez 3 saques na mesma conta, você já é elegível, ou se você fez $20 mil no seu cadastro. O cadastro pode ter várias contas. Né? E se você sacou $20 mil nesse cadastro, você entra para a lista de elegível. O que é entrar para a lista de elegível? Então, na sequência eu já vou? Não necessariamente, mas você entra numa lista VIP, que aí na sequência está sendo analisado. Ou seja, o que você está fazendo, você vai continuar sendo analisado e tudo. Tá? Então, basicamente, essa é a métrica base. Não tem como se inscrever para conta live. Não tem como se inscrever, não tem como você comprar ir sacando e aguardar. É a sua performance, é o que você faz. Porque a gente está olhando para você o tempo todo. Legal. Cara, depende muito, mas só para vocês entenderem por que a gente tem conta Standard, No Activation e Instant Fund. Standard, para quem está começando, baratinha, é um teste para você ir construindo, para você não colocar muito capital seu em risco.
Então a Standard é para isso. Estou começando, quero entender, passei no teste. Vou pagar uma ativação e vamos ver como eu trabalho em cima disso e tudo mais. Quebrei o teste. É baratinho. Então eu consigo começar de novo. A No Activation é para quem já tem uma certa experiência, tudo. Apesar dele ser um pouco mais caro, não tem custo de ativação, mas eu já confio no que eu faço e tudo mais. E a Instant Fund eu falo que é para quem já está pronto. O cara já tem uma bagagem de mercado, vai para ela, vai sacar mais rápido e, consequentemente, vai mais rápido para a conta live. Então, tudo depende do perfil. Mas, assim, a gente quer que todo mundo entre para a mesa, principalmente para ILOS, já olhando para a conta live. Esse tem que ser o objetivo do cara. Entendeu? Por qual caminho ele vai seguir, ele que vai definir o bolso dele também, o momento que ele está. Mas, assim, todos os caminhos levam para a conta live. Uns mais rápido, outros nem tanto. O mais rápido pode ser um pouco mais caro, se você não for experiente, querer ir para o caminho mais rápido. Agora, se você for experiente, existe o caminho mais rápido que... Mais rápido e mais barato. Uma Instant Fund, se você for um cara profissional, em um mês está na conta live. Um mês está na conta live. Legal. A gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Hoje em dia existe um negócio chamado teoria de grupos. Eu não entendo a regra, não entendo a mesa, fiz o que fiz, fechei positivo, eu acho que obrigatoriamente a mesa tem que me pagar. Aí, claro, a mesa, o cara ficou positivo, mas não seguiu nenhuma regra. Aí o saque é negado, certo? Aí o cara faz o quê? Vai num grupo e fala, olha, negaram meu saque. Você deve ver muito isso, né? Sim. Porque a mesa é isso, a mesa é aquilo e tudo mais. E como a culpa é sempre da mesa, não do cara. Porque na teoria dele se eu fiz dinheiro, tá tudo certo. Por isso que eu gosto muito de falar sobre as regras, gosto muito de falar sobre como se chega na conta live e tudo mais, porque assim, ninguém chega na conta live por sorte. Não chega. Pode até fazer um saque por sorte. Sim, saque por sorte pode acontecer. Mas na conta live é mérito. E a conta live é mudança de vida. Total. Tem gente que chega a fazer $100 mil na semana na conta live. Vamos falar um pouquinho disso. Como que é essa transformação do capital? Vamos supor que eu tinha uma conta de $50 mil. E aí eu fui para a live. Qual é o capital que eu vou ter para operar? Se você só tinha essa conta de $50 mil, vai ser uma conta de $50 mil, na mesma ideia. A conta live segue muito a ideia regra... de drawdown, essas coisas, justamente para você não desvirtuar muito em cima do seu entendimento. Né? Mas, por exemplo, tem gente que... Vou pegar um caso recente, né? A conta live ela vai evoluindo junto com o mercado, como a gente entende e tudo mais. Quando eu lancei a conta live, ela era de um jeito, ela foi evoluindo, melhorando muito nesse aspecto. Mas, por exemplo, semana passada entrou um equatoriano. Eu lembrei porque o onboard começou em espanhol, depois foi para o inglês, depois foi um portunhol. Foi engraçado, mas enfim. E ele é um cara que operava muito bem, ele operava com 10 contas 50k, e ia muito bem. Muito bem, estava um período muito longo, a gente estava observando ele faz tempo. E aí, o que ele recebeu? Ele teria direito até receber contas maiores do que 50k pelo saldo, por tudo que ele fez. Mas ele falou, não, eu gosto de 50k. E na live você só pode ter no máximo 5 contas. Então, o que aconteceu? No caso dele, o cara recebeu 5 contas de 50k, só que live, sem limite. E assim, o que ele estava levando 10 dias para sacar, ele está fazendo a cada 2 dias agora. Você pode sacar diariamente, né? Diariamente, intraday que a gente chama, né? Fez hoje, saca hoje. Nem corretora faz isso. Corretora, geralmente, você saca no dia seguinte. Na live, não. A gente libera para que seja no mesmo dia. Legal. E, caramba, isso é muito legal porque a gente consegue perceber que tem uma expectativa de você chegar num nível muito interessante, né? O céu é o limite. E detalhe, você está operando com conta de 50k na conta live, certo? E você sentiu que você pode mais, você quer operar com mais lojas, você está mais à vontade, você pode solicitar o upgrade para contas maiores. Legal. Entendeu? Então você não vai ficar fixo. Você foi para a conta live naquele tamanho. Legal. Mas a sua performance pode te levar a contas muito maiores. Bom, eu acho que está dando para entender o tamanho, a seriedade que a ILOS está hoje, né? A sede hoje da ILOS é onde? Onde está a cabeça da ILOS? É que é engraçado, a ILOS agora não para de abrir escritório, né? A sede da ILOS era em Orlando. Certo? Foi onde nasceu e tudo mais. Ainda temos um escritório lá, menor. Agora, o escritório oficial é em New Jersey. Do outro lado de Manhattan, né? Isso. Legal. E agora a gente vai abrir um escritório em Londres. Né? Tanto é que agora, dia 26, não sei quando vai sair a entrevista, mas dia 26 a gente tem um evento só de mesas proprietárias em Londres também. Então, assim, você tinha me falado, legal. Que é 26 de junho. Agora, junho. Junho. 25 e 26. Bom, então, primeiro parabéns pela
pelo projeto, assim, falo como, não só como um parceiro, mas como um admirador do projeto, porque eu também já saquei, já abri contas maiores, a gente já fez projetos grandes, pessoais mesmo, falo pessoal mesmo ali, pô, vou fazer uma estratégia aqui, pegar 10 contas de 50 mil, funded, vamos fazer assim, e eu incentivo muito a galera a utilizar. De novo, não tem nenhum tipo de falso moralismo, eu sou parceiro, mas ao mesmo tempo eu sou aquele cara que opera todo dia, você pode comprovar se é verdade, pode olhar meu cadastro lá que eu sou um cara que opero todos os dias, jamais eu escolheria operar por uma outra mesa, sendo que eu tenho essa proximidade, sendo que eu tenho essa poder ter esse bate-papo, assim, quando que eu ia ter um bate-papo desse com alguém lá fora, se não fosse um brasileiro? Poderia até ter, poderia, mas isso é muito mais difícil, e acho que essa sua humildade de receber a gente assim, e ao mesmo tempo tá tão grande lá fora, mas tá aqui no Brasil, próximo das pessoas, essa live toda quarta-feira que você faz, esse acompanhamento é algo que traz muita essa proximidade e dá muita segurança pra galera. Então, parabéns pelo projeto, eu posso afirmar que eu sou um usuário assíduo da Ilus, também faço as minhas cagadas, tá, gente? Não tem jeito, é todo mundo. Você pode ser profissional, como tem mesa proprietária, né? Eu tô meio operando com capital próprio no caso, mas quando tem mesa proprietária, não tem jeito, você tem as suas regras ali, às vezes você quer vencer as regras e você acaba, né, fazendo uma... E o mercado te testa todo dia. Todo dia. Hoje mesmo foi um dia muito difícil, né? A gente tem um setup na abertura, deu stop, depois recuperar e ficar positivo, não é um dia fácil. Algumas pessoas perdem a cabeça e quebram. Tenho certeza que aluno meu quebrou conta hoje. Sim. Por quê? Porque não consegue ainda ter essa maturidade. Mas o grande ponto com pouco, dá para começar uma outra conta, começar a se organizar de novo. Eu acho que isso é um grande incentivo. Então, obrigado por receber a gente. Vou deixar aqui embaixo o link da Ilus. Pode saber que, se quiser diretamente me perguntar algo, questionar algo, pode trazer para mim. De novo, eu não sou só um cara que fala sobre, eu sou usuário também. Não, eu que agradeço, assim... Eu busco ser muito transparente, né? Acho que foi um dos primeiros a criar essa coisa de, por exemplo, toda quarta-feira tem uma live aberta, você pode perguntar, tirar dúvida, eu não fujo de pergunta, tô ali para trazer as novidades. Eu sou muito frenético e minha equipe fica doida comigo, porque assim, a cabeça não para. Uhum. Toda hora a gente tá querendo olhar para coisas novas, trazer coisas novas. Quem tá desde o começo da Ilus, é gritante a evolução que a gente teve desde o marco zero. Perfeito. Né? A nível de estrutura, de site, dashboard e outras coisas mais, né? E eu brinco que a gente está só começando, a gente está no primeiro minuto do primeiro tempo. Então a gente tem muito mais a construir, muito mais a agregar para todo mundo, a gente se preocupa muito, a gente sabe o quanto a gente está mudando vidas e vai mudar mais ainda. Eu sempre falo assim, não é a gente que está mudando, a gente está dando a oportunidade de você mudar a sua vida. Legal. Você só faz sua parte, que o resto a gente está aqui para isso. Então pode contar comigo sempre aí. Legal. Vamos que eu também tenho muito orgulho do que a gente conseguiu criar, justamente porque a Ilus nasceu de não concordar com muita coisa da forma que outras mesas funcionam até hoje. Né? Então a gente criou para isso. Então, tá dando certo. Com certeza tá, né? Dá para ver. Cara, mais uma vez, brigadão então. Pessoal, qualquer dúvida deixa aqui no vídeo, pode perguntar diretamente para mim que eu estou à disposição. Até a próxima.